Renato Kaiser fora do Fortaleza. O jogador deve definir o seu futuro nos próximos dias e a gente vai trazer aqui para onde deve ir esse jogador. Será que vem para o Vasco? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo e vamos falar também sobre o dia de treinamento do Vasco lá em Londrina. Olha, muita chuva, mas Maurício Souza trabalhou a equipe nas vésperas do jogo para este sábado. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve vascaínas e vascaínos! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que está todos os dias aqui assistindo nossos vídeos, 2 vídeos por dia. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para todo mundo que me conhece, eu sou o Léo, analista e scout deste canal, e aqui a gente traz todas as informações e análises envolvendo o Vasco da Gama. Mas vamos aos principais assuntos do vídeo. Você já viu que a gente vai falar de Renato Kaiser, mas vamos iniciar falando sobre o dia de treinamento do Vasco da Gama em Londrina. Daqui a pouco eu vou falar sobre o futuro do Renato Kaiser. Vocês vão se surpreender aí para onde pode ir o Renato Kaiser. Será que vem para o Vasco? Você vai saber daqui a pouco. Porque o Vasco treinou em Londrina e fez o último apronto para enfrentar a equipe da casa. O Vasco treinou aí com chuva, promessa também que pode chover às 4 horas da tarde no Estádio do Café no jogo neste sábado. O Maurício Souza falou que espera um jogo difícil, que é uma equipe que vem a 2 jogos sem perder, que é uma equipe que não perde dentro de casa desde fevereiro, mas que o Vasco, se continuar fazendo aquilo que foi feito nos treinos, tudo aquilo que foi treinado pelo Maurício, o Vasco terá um resultado positivo. O Vasco que deve ir a campo com a mesma escalação que enfrentou o Cruzeiro, somente com o Andrei Santos entrando no lugar do Matheus Barbosa, e fez um treinamento muito bom e reconhecimento ali também nas vésperas do jogo contra a equipe do Londrina. Lembrando que o Vasco terá Eric de volta ao banco de reservas depois de um tempo aí fora. Eric volta a ser o relacionado para o banco de reservas. Então é o Vasco enfrentando a equipe do Londrina às 16 horas neste sábado, transmissão do Premier FC. A gente vai estar ao vivo às 2h50, às 14h50, começando com o nosso pré-jogo. Vamos falar de Renato Kaiser, mas antes eu já peço que você que está chegando pela primeira vez, que se inscreva no nosso canal, dê essa moral, eu ficarei muito grato e você pode nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos, que é a nossa meta, se Deus quiser. Então eu conto com vocês, se inscreve aí no nosso canal. Vamos falar de Renato Kaiser, porque Renato Kaiser hoje, informação vinda de lá de Fortaleza, depois de todo aquele muvucão, aquela briga, o Robson foi agredido no desembarque da equipe do Fortaleza com o capacete, foi uma briga generalizada. O Fortaleza já informa aí que Renato Kaiser não jogará mais pelo clube. O Fortaleza não gostou da postura do jogador, que, segundo informações vindas de lá, teve aí algumas conversas tanto com o Vasco como também com o Atlético Paranaense. Então, essa é a informação de lá de Fortaleza. Mas qual será esse futuro do Renato Kaiser? Aí muita gente quer saber. Ele vem para o Vasco, já vi gente dizendo aí, Renato Kaiser vem para o Vasco, Vasco é Renato Kaiser e tal e tal. E por isso até a gente trouxe esse vídeo aqui para esclarecer para vocês. Porque a informação que vem de lá do Sul é que Renato Kaiser tem conversas avançadas com a equipe do Grêmio. Foi um pedido do Roger Machado para incrementar um setor que já tem Elkerson e também já tem Diego Souza, mas Roger Machado, segundo informações que vem lá do Sul, pediu o Renato Kaiser como reforço do Grêmio. A gente sabe que o Vasco vai ficar de olho também, porque o Vasco, como clube formador, tem direito a qualquer que seja a situação de transferência. Mas ninguém sabe se o Grêmio vai pegar por empréstimo ou se vai pagar o jogador que foi o jogador mais caro da história do Fortaleza, quase de 8 milhões que eles pagaram lá pelo Renato Kaiser, e não deve ser mais utilizado pela equipe do Leão do PC. Então, a gente vai ficar de olho como vai rolar essa situação, se ele vai para o Grêmio mesmo, o que é que vai acontecer. Mas eu sei que muita gente queria o Renato Kaiser no Vasco, e eu já deixo aqui para você colocar sua opinião aqui embaixo. Você queria o Renato Kaiser no Vasco? Você acha que vale a pena? O jogador não será mais utilizado pela equipe do Leão do PC. Essa é a informação que a gente tem para a questão do Renato Kaiser aí. Nesse momento não tem nada certo, Renato Kaiser e Vasco,
porque eu vi muita gente ventilando aí que Renato Kaiser poderia vir para o Vasco. Só para dar uma passada, o Vasco joga no Sub-20, né, nessa manhã desse sábado, contra a equipe do Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E para informar também, JP Galvão, vocês sabem que aquele lateral que era do Sub-20 foi confirmado como reforço do Botafogo. A gente já tinha dito que o jogador seria emprestado ao Botafogo com opção de compra, e o jogador foi apresentado pelo Botafogo, JP Galvão, lateral. Inclusive foi relacionado pelo Zé Ricardo lá no início da temporada, antes da chegada dos laterais, antes da chegada até do próprio Everton, mas o jogador irá para o time do Botafogo Sub-23. E falar também sobre o Sub-23 do Vasco. O Vasco já tinha certo para ter um Sub-23. Inclusive Celso Martins, que fez parte aí da comissão técnica provisória com o Emílio Faro, é o técnico que foi escolhido. Voltou para o Vasco para treinar o Sub-23. Só que a demora da CBF, a toda aquela situação que envolve burocracia, a CBF veio outro dia aí anunciar o campeonato de aspirantes, fez com que o Vasco recuasse com essa situação. Inclusive, o Vasco já avisava montar um time com alguns jogadores Sub-23. O Vasco tem um vasto número de jogadores que estão no time do Vasco e que não são utilizados, que tem idade de Sub-23. Era uma ideia juntamente com a 77 também formar esse time Sub-23, mas nesse momento essa ideia do time Sub-23 do Vasco foi abortada. Inclusive havia a expectativa de alguns jogadores que não fossem relacionados, como o próprio Lucas Oliveira, que tem idade para Sub-23, o próprio Zé Santos, o próprio Pimentel, entre outros jogadores aí que não tem idade hoje, que tem idade para jogar no Sub-23, eles fossem aproveitados nesse projeto. Mas com a falta de organização e a demora da CBF, o time do Vasco, aí, a diretoria do Vasco resolveu aí segurar um pouquinho essa ideia do Sub-23. Então, até segunda ordem, o Sub-23 do Vasco está cancelado para este ano. Pode ser que no ano que vem volte, porque é uma ideia da 77 Partners utilizar essa categoria, mas nesse momento a situação do Sub-23 do Vasco é que o time não deve jogar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Só se tiver uma mudança muito brusca aí e fazer com que o Vasco volte a entender que esse Sub-23 pode ainda jogar esse ano. Então é essa situação que a gente traz para vocês. Então é isso, agradecer, mandar aquele abraço para todo mundo que está sempre junto com a gente, que deixa seu comentário, muito obrigado. Vocês sabem que se não fosse vocês esse canal não estaria no ar. Agora é torcer para o Vasco da Gama fazer um bom jogo contra a equipe do Londrina, trazer um bom resultado. Eu quero também que você deixe seu placar aqui embaixo, o placar que você acha que vai ser o jogo. E enfim, amanhã ou nesse sábado, se você já estiver assistindo nesse sábado, a gente vai estar ao vivo no pré-jogo falando muito de Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto e até mais. Valeu!